Vamos orar pedindo a Deus que fale o nosso coração nessa noite, nos direcionando de acordo com a palavra dele. Vamos orar? Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, pelo privilégio que temos de estarmos aqui. A Deus, em meio à semana, Pai, em meio à correria dos nossos dias, podemos ter um tempo especial para buscarmos a presença do Senhor, para meditarmos na palavra do Senhor, ó Pai, na certeza deste cuidado do Senhor, ó Deus. Pedimos a Tua bênção sobre nós, o ministrar da Tua palavra a cada um de nós, ó Pai, e assim, Deus, que possamos nessa noite sermos fortalecidos no Senhor. Pedimos, Deus, a bênção do Senhor também sobre aqueles que nos acompanham pela internet, que sejam também grandemente abençoados pelo Senhor, ó Deus, e que nessa noite seja um tempo oportuno, ó Pai, do Senhor investir em nós a Tua palavra e nos moldar de acordo com a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar. Queridos, o pastor Ezequiel vem caminhando com vocês já algumas quartas-feiras, falando sobre algumas prisões que a todo tempo têm nos cercado, têm nos incomodado, sejam elas prisões emocionais, sejam elas prisões físicas, como ele tem acompanhado sempre com vocês a questão do pastor José Dilson e a sua esposa. E aí então nós pensamos em continuar um pouco falando sobre isso. Algumas prisões que têm nos aprisionado mesmo, que têm nos tirado, têm tirado de nós essa liberdade. E é interessante que a maior parte das prisões que tem aí nos cercado, que estão nos tirando, nos privando de liberdade, a maior parte delas, nós não conseguimos perceber que elas estão nos prendendo. Nós achamos e nos sentimos livres demais, mas não temos consciência que nós estamos vivendo, na verdade, é uma grande prisão. Então, quando nós pensamos na realidade dos nossos dias hoje, nós temos a certeza que cada vez mais o ser humano alcança uma liberdade. Mas quando nós paramos para refletir sobre a realidade da nossa vida, nós percebemos que o que tem acontecido é que nós estamos caindo em várias armadilhas e assim a nossa liberdade nos é tirada e passamos a viver em diversas prisões. E quando nós pensamos neste mundo que tem nos aprisionado, por que não falar de liberdade? Liberdade diante de um mundo que nos aprisiona. Mas como que este mundo nos aprisiona? Como que nós podemos perceber que nós estamos aprisionados neste mundo? Pelo menos de uma maneira bem clara, é quando o mundo oferece para nós uma falsa liberdade. Constantemente é oferecida a cada um de nós uma falsa liberdade. Quando nós assistimos, por exemplo, ou acompanhamos algum tipo de mídia, nós vamos perceber que todo o tempo eles tentam nos influenciar, nos direcionar a buscarmos a nossa liberdade. Que nós temos que ter voos mais altos, que nós podemos comprar isso, podemos comprar aquilo, que nós podemos fazer a maneira o que nós quisermos, da maneira que nós desejarmos, ou seja, nós temos liberdade para qualquer coisa. Então não existe mais princípios, não existe ética, não existe moral. O que você pode fazer para conquistar a sua felicidade, corre atrás. Vai atrás da sua felicidade. Então a mídia nos oferece constantemente meios para alcançarmos a nossa liberdade. E nós achamos que nós estamos conquistando a partir daquilo que a mídia nos influencia. Mas nada mais estamos fazendo do que nos aprisionarmos a padrões estabelecidos pela mídia, para que venha então moldar a nossa vida de acordo com a vontade deles. Então, enquanto nós achamos que estão oferecendo uma liberdade, eles estão oferecendo, na verdade, uma falsa liberdade. Nos sentimos livres, mas o que está acontecendo é que está nos aprisionando em padrões pré-estabelecidos. Quando nós pensamos na sociedade hoje, onde nós temos o direito de viver conforme nós queremos, a liberdade de expressão, não há mais uma verdade única, já não há mais uma maneira correta de se pensar. Cada um tem a sua liberdade, cada um tem a sua forma de viver, cada um tem o seu direito de fazer o que quiser da sua vida. E aí achamos que vivemos uma sociedade totalmente livre. E aí nós percebemos que dentro dessa sociedade livre, pequenos grupos tentam fortalecer os seus pensamentos para que cada vez mais nos aprisionemos a eles. Isso nós não percebemos porque é uma falsa liberdade.
Então, quando você vê alguns grupos lutando pela liberdade, lutando a poder expressar os seus sentimentos, expressar suas vontades, conquistar os seus direitos, nós pensamos, olha, isso é uma sociedade livre, onde cada um busca o seu espaço. E quanto mais nós percebemos que eles fazem isso, menos nós percebemos que eles estão nos aprisionando no nosso canto. E aí quando nós pensamos nessa liberdade de buscar a perfeição, do ser humano poder se aperfeiçoar, buscar a plena perfeição, hoje nós temos diversas maneiras para alcançar algo que na nossa mente isso é uma vida perfeita. E aí nos prendemos, nos aprisionamos num perfeccionismo que tem nos incomodado, tem nos tirado a liberdade. E aí nós olhamos ao nosso redor as pessoas o tempo todo, achando que estão livres, mas nada estão a não ser aprisionados. E queridos, isso é perigoso demais, porque a falsa liberdade que vivemos hoje, ela gera pelo menos 3 tipos de sentimento em nós. O primeiro sentimento que a falsa liberdade gera em nós é o sentimento de fracasso. É o sentimento de fracasso. Onde nós falamos então que nada valeu a pena. Nós achamos que estamos conquistando a liberdade, mas o que vem no nosso coração é um sentimento de fracasso. Nós olhamos para trás a nossa história e o sentimento que vem é nada valeu a pena. Não valeu a pena ter lutado por isso, não valeu a pena ter conquistado isso. Nos pequenos detalhes da vida a gente percebe isso quando a mídia nos impõe algumas coisas que devemos comprar, porque nós não poderemos viver sem aquilo na nossa vida. E há um desespero da nossa parte de adquirir aquilo, e nós compramos. E o que mais acontece é que aquilo está guardado num canto da nossa casa e nunca nós utilizamos aquilo ali. Quantas coisas você tem na sua casa que você nunca utilizou, mas tinha certeza que era o que você precisava para ser feliz? E aí nós pensamos, nada valeu a pena. Fiz tudo o que fiz para chegar até aqui, mas não teve sentido nenhum. Um sentimento de egoísmo. Todo tempo essa falsa liberdade nos leva a pensar cada vez mais em nós mesmos. Então vem um sentimento de egoísmo, aí cada vez mais pessoas tentam se relacionar, mas nós estamos preocupados demais com a nossa própria vida. E quando a gente fala preocupados demais com a nossa própria vida, isso não inclui a nossa família. Não inclui marido, esposa, filhos, primos, parentes, amigos. É simplesmente a nossa própria vida. E cada vez mais nos aprisionamos numa solidão, nos aprisionamos num distanciamento das pessoas, mas achamos que assim nós estamos conquistando a nossa liberdade. Porque nós achamos então que nós podemos fazer qualquer coisa sem dar satisfação a ninguém. Isso então é liberdade. Eu sempre gosto de escutar, não sei se alguém gosta também, a Hora do Brasil, lá, às 19 horas. E eu sempre entro no carro e venho escutando, a hora que geralmente estou indo de um lado para o outro e ligo ali para escutar. E aí o governo agora aprovou e vai obrigar algumas empresas a contratar funcionários aprendizes agora. Não são mais menores aprendizes. Agora vão ter que contratar entre 18 e 24 anos como funcionários aprendizes. E eu fiquei pensando assim, olha, que bom, é a oportunidade do primeiro emprego. Quem que começou a trabalhar depois dos 18 anos? Depois dos 18 só. 4, 5. Quem começou a trabalhar antes dos 18 anos? Antigamente, não tinha até 18 anos já tinha que ter pelo menos uma profissão. Eu lembro da minha mãe e meu pai falando assim, vá trabalhar numa oficina, vai ajudar seu tio no serviço de pedreiro, vai fazer isso, porque você tem que ter uma profissão. Você precisa ter uma profissão. E aí a gente olha agora assim, isso se estendendo. Antes eram menores aprendizes, até 16 anos. Agora de 18 a 24. Ou seja, porque esta geração é uma geração acomodada, achando que conquistou a liberdade, mas é uma geração aprisionada. E aí então eles entre 18 e 24 anos nunca tiveram uma experiência de trabalho. E aí o que vai ser das gerações futuras? Tenho conversado com jovens casais na nossa classe aos domingos, e a gente falou do papel do homem, nesse domingo, o papel do homem no casamento. E é interessante que há um certo conflito de pensamentos, mas me chama a atenção que uma hora eu falei assim,
O que me preocupa não são os maridos de hoje ainda. É o meu genro. Como que vai ser o meu genro daqui a 35 anos, quando a Rebeca pensar em casamento? Tá bom, 32, vamos dar uma diminuída, né? Já está com 2 mesmo, falta só 30, então quem sabe ela... Não, eu fico pensando o que vai ser, como que vão ser os homens daqui a 30 anos. Aí esses 18 ao 24 vai mudar do 25 ao 30, o primeiro emprego. Porque agora os pais vão ter que cuidar, os pais vão sustentar, então não posso deixar meu filho sair de casa tão novo assim. Afinal, só tem 25 anos, o que ele sabe da vida? E aí a gente vai percebendo que parece que estão buscando a liberdade, mas cada vez mais estão num sentimento de fracasso, um sentimento de egoísmo e também um sentimento de competitividade. Sentimento de competitividade. Querido, você percebeu que parece que é todo mundo contra todo mundo nesse mundo? Você acha que você está buscando a sua liberdade, mas nada mais do que você está fazendo é lutando contra a liberdade do outro. Tentando conquistar o seu espaço e cria-se então a uma competição acirrada o tempo todo. E aí nós não conseguimos descansar, porque se eu der uma parada, alguém toma o meu lugar. O Sérgio ficou parado quanto tempo, Sérgio, depois da cirurgia do joelho? 3 meses. O desespero de voltar. Eu quero voltar a trabalhar. E aí é uma geração ainda que quer voltar para o prazer de trabalhar. Fala para alguém tirar férias hoje. Pega 30 dias de férias. Mas se eu tirar, eu roubo o meu lugar. Vão roubar o meu lugar. Eu não posso tirar férias. E aí tira férias, todo dia vai visitar a empresa. Todo dia dá uma passadinha e vê o patrão. Porque ainda estou aqui, eu existo ainda, então eu não quero perder o meu lugar. E nós estamos competindo, mesmo da maneira que nós achamos que não, mas nós estamos competindo. E aí então a gente percebe como que pode viver achando que é uma liberdade, mas essa falsa liberdade gerando em nós esses 3 sentimentos: fracasso, egoísmo e o sentimento de competição. Quer saber se você já está aprisionado nesse mundo? 4 frases. Se você costuma dizer essas frases, queridos, eu quero dizer que vocês estão vivendo uma grande prisão ou uma falsa liberdade. Depende da maneira que você quiser definir. Se ganhasse mais, se eu ganhasse mais um pouquinho, os meus problemas acabariam. Se tivesse um trabalho melhor, minha vida seria outra. Se eu fosse mais inteligente, e esse aqui não é meu caso, se eu fosse mais bonito, esse aqui nunca falei, não vivo essa. Mas são frases, se o tempo todo. Por quê? Porque a gente sempre está olhando um alvo maior ou algo maior, achando que aquilo ali é a liberdade. Aquilo que é vida. Aquilo sim que é poder viver. Esses dias eu brinquei na internet, aí, nessas redes sociais, que eu abri meu e-mail no Yahoo, na hora que você abre a página, vem as matérias. A primeira matéria é assim: a lista dos 10 homens mais ricos do mundo. Quando eu abri, eu não estava entre os 10. Eu não achei meu nome entre os 10. Falei, quem sabe se tivesse até o 12, o 13, ali, o 15º, talvez eu estivesse ali. E aí a gente fica pensando assim, isso que é vida. E aí eu olho o Eike Batista, que de 10º do mundo caiu para 100º. E aí ele perdeu não sei quantos bilhões o ano passado. Quantos que você perdeu o ano passado? Aí eu gosto de assistir, não sei quem gosta de assistir A Praça é Nossa, mas desde a minha infância eu gosto de assistir. E aí tem uns 2 personagens novos que dizem assim, ainda bem que nós é pobre. Porque se nós perdemos é R$100, R$50, é R$10, agora perder bilhões e bilhões. Mas na nossa mente, numa sociedade consumista, quem tem uma vidão, quem tem a liberdade são eles. Eles que podem viver tranquilamente. Queridos, então nós vivemos esta prisão, infelizmente. Mas quando nós pensamos naquilo que Deus fez de nós, que seres sonhadores, a seres capacitados a buscar, a conquistar, a desejar mais, afinal Deus nos fez assim. Deus nos preparou dessa maneira. Então é natural quando nós queremos conquistar, quando nós desejamos, quando nós planejamos coisas em relação ao nosso futuro, isso é natural e é preciso existir na nossa vida. Porque se isso não existir,
não há razão para viver, não há razão para continuarmos levantando de manhã, indo ao trabalho, buscando um estudo, nos preparando para ter algo maior lá na frente. Então Deus nos fez sonhadores, mas há 3 riscos diante dessa criação que Deus nos fez como sonhadores, 3 riscos que nós corremos para que nós então venhamos achar que estamos buscando a liberdade ou coisas que têm características de liberdade, como por exemplo, conquistas maiores como característica de liberdade. Quando nós achamos que o que nos dá liberdade são conquistas maiores, nós corremos alguns riscos. Como, por exemplo, os sonhos são motivadores e nós precisamos sim ser ambiciosos. Às vezes a gente tem medo de falar, fulano de tal é ambicioso, eu sou ambicioso. Nós precisamos sim ser ambiciosos. Porque se nós não formos ambiciosos, queridos, a gente vai se acomodar. E Deus não nos fez para que vivamos acomodados. Deus sempre busca em nós a busca dessa perfeição, desse crescimento em todas as áreas da nossa vida. Mas o grande risco que nós corremos é abrir mão da nossa liberdade em prol de grandes conquistas. Abrimos mão da nossa liberdade visando conquistas maiores. E aí então abrimos mão muitas vezes da nossa família para que a gente tenha conquistas maiores na vida. Abrimos mão de valores, de princípios para que a gente possa ter algo mais lá na frente. Quantas pessoas que se perdem pelo caminho porque tentaram alcançar algo maior abrindo mão dos seus valores. Então nessa criação que Deus fez, que nós somos pessoas que sonhamos, nós não podemos olhar conquistas grandes, grandiosas demais, como uma característica de liberdade. Então não pense que porque você está conquistando coisas grandes, você está vivendo uma liberdade. Eu sempre lembro daquele texto que Jesus disse das 2 casas. A que é construída na rocha e a construída na areia. Sabe qual que é o engano nosso? Nós achamos que a casa na areia nem foi construída. Mas as 2 foram construídas. Ele fala, as casas foram construídas e depois de construídas, veio a tempestade, veio o vento, e aí uma cai, a outra não. O que isso nos mostra? Que algumas coisas na nossa vida, nós iremos conquistar com o nosso próprio esforço. E se nós nos dedicarmos mais, nós iremos conquistar. Por mais que aquilo que nós estamos fazendo nos leva a abrir mão da nossa família, abrir mão de valores e princípios, da nossa vida com Deus, nós iremos construir a casa. Porém, vai nos aprisionar. Nós ficaremos presos naquilo que nós conquistamos. E de repente vem a chuva, vem a tempestade e logo tudo aquilo vai por água abaixo. A minha filha, ela queria tanto uma Bíblia, que as crianças estão de carregar, tem tipo uma bolsinha, e hoje nós entregamos para ela essa Bíblia, a alegria dela de ver a Bíblia. Começou a folhar, e aí chega na parte da torre, ela fala assim, torre grandão, né pai? Torre grandão, torre de Babel grande. Eu falei assim, olha, grande. Como aqueles homens sonharam, uma grande torre que chegasse até o céu. Porque nós vamos tornar o nosso nome célebre, vamos aqui nos juntar aqui, não vamos nos espalhar por toda a terra, porque nós somos livres. E aí o que acontece? Deus olha tudo aquilo, desce até lá, tira os planos dos homens, espalha as famílias, e tudo aquilo que para eles era uma liberdade, na verdade estava aprisionando e distanciando daquilo que Deus queria de suas vidas. E queridos, quantas vezes nós vivemos essa realidade, tentando achar que as conquistas maiores, e quando nós conquistamos são os sinais aí, são características da liberdade. Conquistas reais como sinal de liberdade. Planejamos, vamos conduzindo o nosso projeto e conquistamos aquilo que é real. A gente olha muitas igrejas hoje pregando isso, que a sua fé tem que ser materializada. Você precisa que a sua fé seja materializada. Se ela não for materializada, você está em pecado ou você não tem fé. E aí então você precisa oferecer tudo o que você tem, o que você não tem, para que Deus materialize de uma maneira maior na sua vida. E aí então as pessoas vão dar testemunhos dizendo, olha, isso é real, isso é real.
Queridos, até que ponto as coisas que nós conquistamos na nossa vida são realmente reais para nós? E aí então nós temos que entender qual que é o real significado. Qual que é o real significado? Tem uma máquina fotográfica aí que tentam vender na televisão o tempo todo, qualquer intervalo de desenho aparece a propaganda, dizendo assim, é a câmera mais vendida do país. É a câmera mais vendida do Brasil. Você sabe qual que é, né? Alguém aqui tem ela? Não? Devolveu, Rovaldo? Mas isso não mudou a vida do senhor? Mudou porque eu fui enganado. Foi a primeira vez, eu acho. Tirando essa, eu não lembro de outro momento. E todo momento, é a mais vendida, a gente não conhece. O único que tinha, que comprou, devolveu ainda. Ó, não gostei, vou devolver. E aí o que acontece? Para ele, fala assim, não, você precisa disso. Você não vai viver sem isso mais. E olha, e você pode, com uma pequena parcela, um cafezinho do dia. E aí você pode dar a cada 90 dias a parcela. Posso até fazer propaganda, já decorei tudo, né? E aí a gente cai naquela, eu preciso disso. Mas não tem um real significado. E aí nós conquistamos, compramos, temos, mas não gerou nenhum fruto na nossa vida. Então qual é o real significado daquilo que nós corremos atrás? Daquilo que nós almejamos tanto na nossa vida? E não apenas o real significado, como também uma real satisfação. Estou satisfeito com aquilo que eu tenho. Já percebeu como nós somos insatisfeitos demais? Nós homens temos uma insatisfação quando a gente olha o nosso guarda-roupa. Abre o guarda-roupa, os homens olham assim, tem 52 pares de calçados. Nós olhamos e falamos assim, está faltando um. Dos quais 40 nem da caixa foram tirados, né, homens? E a gente precisa de um sapato a mais, precisa de alguma coisa a mais. Mas sabe por que nós não estamos satisfeitos brincando com os homens, ou para brincar com os homens? Hoje à tarde eu vim falar com as mulheres do Projeto Dorcas aqui. Tinha umas 30 mulheres, eles arrumaram as cadeiras de um jeito que eu fiquei no cantinho da parede. E eles ficaram todas coladas assim. Falei, gente, eu não falo mal de mulher de jeito nenhum. Então a gente percebe assim, por que nós não estamos satisfeitos? Sabe por que nós não alcançamos a satisfação? Porque os sonhos que nós corremos atrás não são os nossos sonhos. A maior parte dos sonhos que nós corremos atrás são sonhos de outros. Já percebeu isso? Quantas coisas na vida nós queremos ter, queremos conquistar, e nada mais são do que sonhos que os outros têm, que as outras pessoas querem. E aí então nós começamos a nos aprisionar naquilo, e achando que nós precisamos, porque esse é o momento, agora é a hora de fazer isso. E aí quando nós conseguimos fazer aquilo, nós pensamos, mas eu achei que ia ser mais gostoso. Eu achei que ia dar uma satisfação maior. Eu achei que isso iria preencher o vazio da minha vida. Eu tinha certeza que era isso que eu precisava. Mas nada mais é do que os sonhos que outros têm e tentam colocar isso na nossa vida. E é por isso que nós somos insatisfeitos. Porque aquilo não era para nós. Não foi preparado para nós. E aí nós corremos apenas porque outros estavam correndo na mesma direção e nós fomos levados, aprisionados na direção daquilo que nós achávamos que nos faria felizes. E a terceira aí que nós confundimos muito, já falamos de duas aqui. Conquistas maiores como características de liberdade, conquistas reais como sinal de liberdade, e a outra é felicidade como sintoma da liberdade. Felicidade como sintoma da liberdade. Você é feliz? Eu sou. Então você é uma pessoa livre. Então a gente vive alguns momentos da vida que nós não temos a felicidade, ou nós não estamos passando por um momento feliz, e aí nós achamos que nós não somos livres então. Mas queridos, na verdade, há muitas coisas que nos faz feliz, não vai nos trazer a felicidade, não vai nos trazer essa liberdade. Então, quando nós pensamos, isso aqui, eu vou ser feliz se eu fizer assim. Mas isso vai me aprisionar. Isso vai me acorrentar a algo. A gente pega, por exemplo, o texto de Judas vendendo Jesus. O texto não fala que eles choraram naquele momento. E muito lamentaram naquele instante que Jesus foi vendido por Judas. O texto fala assim,
e houve grande alegria entre eles. Para ele conquistou a liberdade. Ele achava que talvez Jesus ali, com a pressão dos inimigos, ele iria se rebelar e iria dar o poder na mão deles. Mas aí o que ele faz? Ele perde totalmente a sua liberdade. Aquilo que ele achava que era livre para fazer, o escraviza. E nós conhecemos a história. Queridos, quantas vezes nós buscamos algo almejando a felicidade, mas isso nos leva à prisão. Basta nós olharmos a questão de, por exemplo, questões da droga no mundo hoje, porque vamos buscar a liberdade. Curta a sua vida, aproveita da melhor maneira possível, e aí essas pessoas se tornam aprisionadas. Eu falei que na terça-feira, de manhã, na reunião de oração, de um jovem lá de Ponta Grossa. Quando eu cheguei lá para pastorear a igreja, lá auxiliar no pastoreio da igreja, eu conheci essa família, uma senhora a vida inteira da igreja, as filhas dela, os filhos, porém os netos afastados da igreja. E aí nós começamos a ir atrás desses netos. E um neto dela tinha uns 26 anos, viciado em crack, totalmente dependente do crack. E no final de 2009, ele acabou conseguindo um dinheiro a mais, ele ficou um mês inteirinho usando droga. Chegou no final do mês, perto do Natal, a mãe dele, que era assistente social da cidade, interditou ele para que ela pudesse interná-lo de uma forma obrigada. Aí foram lá, chamaram a polícia, pegaram ele, levaram no hospital para dar entrada no hospital, para dar encaminhar para a clínica, e eu fui vê-lo no hospital. Estavam ali os policiais segurando ele muito bravo, muito revoltado, brigando com todo mundo, e reclamando, falando, é isso que vocês querem do Natal, o que vocês vão fazer com a minha vida, aquela situação horrível. E esse jovem foi levado a uma clínica em Curitiba, chegando lá, enquanto a mãe fazia a papelada dele, ele foi ao banheiro, voltou com droga na mão. Aí falou, aqui que a senhora quer me internar? E colocou droga. Acabaram de me dar no banheiro. Outros internos deram para ele droga. Aí o que acontece? A mãe deixa ele ali, vai embora, volta para Ponta Grossa. Quando ela chega lá, ela recebe a notícia que ele fugiu de lá com a ajuda de um dos enfermeiros da casa, porque os internos queriam pegá-lo, já que ele havia dito que tinha droga lá dentro. E aí no meio do caminho, foram atrás dele, pegaram perto da estrada de Curitiba, entre Ponta Grossa, pegaram, trouxeram para casa, nós começamos a acompanhar mais de perto ele. Essa semana, aí nesse ano ele começou a ficar limpo, parou foi se afastando da droga. Tinha um homem da igreja que era gerente da loja, de uma das lojas grandes, tipo a loja Salfer, não sei se alguém conhece, mas no sul é bem grande a loja Salfer, bem no calçadão, ali do calçadão, aqui ela morou em Ponta Grossa. Então, aí bem no calçadão de Ponta Grossa, falou assim, o gerente de lá falou assim, eu vou chamar você para trabalhar comigo. Era um grupo familiar, ele foi nesse grupo, o gerente chamou ele para trabalhar. Um mês depois, o gerente trocou de serviço. E aí ele continuou trabalhando. Aí a irmã dele, conversando comigo na internet essa semana, falou assim, pastor, eu só quero falar uma coisa. Aquele cheirador de crack que o senhor conheceu, hoje é gerente da loja Salfer. Um ano depois, ele é gerente da loja Salfer. E aí então ele vive essa liberdade hoje de correr atrás dos seus sonhos. E aquilo que na adolescência, na juventude dele foi oferecido como liberdade, fez com que ele perdesse 10 anos da vida dele. E aí então nós pensamos, isso é liberdade? Isso, quantas coisas tem nos aprisionado há anos, e nós achamos que somos livres. E aí nós temos que chegar um momento e falar, não é porque isso me faz feliz, um momento de felicidade é um sinal de liberdade. Isso está me levando a uma escravidão ainda maior. Eu preciso sair disso. Queridos, abram suas Bíblias em Gálatas, capítulo 5. Essa carta que, sempre digo que essa carta é um pouquinho abandonada, às vezes a gente esquece dessa carta. Gálatas, capítulo 5. Passa Coríntios aí que já vai... Sempre acho que é Coríntios e Efésios, né? Tem Gálatas no meio aí. Cartinha um pouco esquecida, mas... Nós iremos ler aí do versículo 1 até o versículo 12 do capítulo 5 da carta aos Gálatas.
Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Queridos, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é uma carta extremamente doutrinária. Os fundamentos teológicos do apóstolo Paulo vão se encontrar, praticamente todos eles, nesta carta. E o que vai acontecer, a razão pela qual Paulo escreve esta carta é porque ele prega um evangelho, ele doutrina aquela igreja, ele ensina aquela igreja da maneira que eles deveriam viver, andar de acordo com a vontade de Deus. Ele fala dessa liberdade, no capítulo 1, versículo 6 e os seguintes, ele fala exatamente dessa liberdade que nós conquistamos em Cristo Jesus. Essa liberdade que foi nos oferecida por Cristo. Mas o que acontecia é que alguns homens ali de dentro da igreja estavam pregando falsas doutrinas, um falso evangelho, o qual o apóstolo Paulo chama de maldição, de anátema. Paulo diz assim: entre vocês tem pessoas pregando um falso evangelho. E vocês que já têm uma liberdade, vocês que já estão livres para andar com Cristo, voltam a viver uma escravidão que não cabe a vocês. Então o que ele está dizendo? Que esse evangelho pregado, esse evangelho distorcido, falava de impureza, divisão e vida na carne. Resumindo, era um incentivo a buscar uma vida espiritual sem intervenção divina. Era achar que tudo aquilo que eles faziam no seu dia a dia era o suficiente para ter uma vida íntima com Deus. Independente da ação de Deus, independente da vontade de Deus, eles poderiam viver da maneira que eles desejassem. E aí então isso levava cada um deles à escravidão de novo. O apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, que entre esse grupo tinham pessoas que exigiam que eles fossem circuncidados. E aí Paulo fala assim: nós somos livres de toda a lei. Mas se vocês querem praticar a lei, vocês voltam a ser escravos da lei. Mas se vocês viverem em Cristo Jesus, toda a lei já foi cumprida por Cristo, e a consequência disso é que Cristo cumpriu toda a lei, e se vocês estão em Cristo, vocês também já cumpriram toda a lei. Então não é preciso mais viver de maneira escravizada aquilo que era no passado. E queridos, isso vai gerar, primeiro, uma escravidão em meio à liberdade. Paulo prega o evangelho da liberdade, porém entre o evangelho da liberdade, eles viviam escravizados. Eles viviam em tribulação, mesmo em meio à paz. É como se nós vivêssemos, por exemplo, a gente vive no Brasil que não tem guerra, não tem muitas guerras, né, tão visíveis assim, mas você não vê tanque andando para a rua, soldados para todo lado. E aí então você, como se você estivesse em uma terra de paz, mas o tempo todo vivendo achando que está em meia guerra. Anda escondido, anda por debaixo da terra, anda fazendo a buraco dentro da sua casa para se esconder. Então assim, Paulo fala de uma liberdade alcançada em Cristo, porém viviam em tribulação. Paulo fala que mesmo em meio à unidade, à comunhão que Cristo conquistou,
aquela igreja vivia uma grande divisão. Ou seja, Cristo entregou-se pela igreja, a igreja se torna um corpo só de Cristo Jesus, mas esse corpo em Gálatas estava sendo separado, porque cada um queria viver a sua própria justiça, viver a sua própria lei, viver da sua própria maneira, e cada um buscando a sua própria liberdade. Mas Paulo fala assim, queridos, vocês não estão vivendo e não estão buscando a liberdade, mas vocês estão simplesmente se aprisionando ainda mais. E aí quando nós pensamos na nossa fé, na nossa caminhada com Cristo, e toda essa pressão que vem sobre nós, toda essa falsa liberdade que nos é pregada, que o mundo nos prega isso, dizendo que você precisa buscar isso para a sua vida, nós estamos mesmo em Cristo Jesus, sendo influenciados por aquilo que o mundo nos ensina, ou seja, nós somos livres em Cristo, mas vivemos nas nossas prisões. Vivemos cercados o tempo todo por aquilo que nos tira a liberdade. Então, como que eu posso andar com Cristo de tal forma que aquilo que o mundo prega, que a mídia prega, que a sociedade ensina, aquilo que o mundo fala que é perfeito, não venha interferir na minha liberdade real? Ou seja, eu possa viver uma liberdade total sem ser aprisionado por essas falsas liberdades que o mundo tem oferecido a mim. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Pelo menos 4 maneiras para viver essa liberdade. Primeira coisa que nós temos que entender, queridos, é que nós precisamos viver debaixo do senhorio de Deus, para que sejamos livres da escravidão do mundo. Temos que viver debaixo do senhorio de Deus, para que possamos viver livres da escravidão do mundo. Parece um paradoxo meio estranho, viver debaixo de um senhorio e ser livre. Como eu posso ser livre tendo um senhor? É isso que o apóstolo Paulo vai dizer a ele. Esse senhor vos conquistou para a liberdade. Olha o que diz o versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ou seja, quando eu me coloco debaixo do senhorio de Cristo, eu não estou me escravizando, mas eu estou conquistando a real liberdade. É aquilo que Cristo nos ensinou, dizendo, olha, se você perder a vida por minha causa, você vai ganhar a vida. Mas se você não quiser perder a sua vida por minha causa, viva a sua escravidão. Então parece que quando eu não quero perder a minha vida, isso é sinal de liberdade. Não é. É um sinal de escravidão. Quando as pessoas dizem, eu não quero andar com Cristo, eu não quero vir à igreja, eu não quero me comprometer, olha, eu tenho liberdade para isso. Você pode dizer a ela, não, você não tem liberdade. Você é escravizado nesse pensamento que você tem. Então, quando nós nos submetemos a Cristo Jesus, isto mostra que eu sou livre agora. A escravidão do mundo, a escravidão do pecado, a escravidão que a morte tinha sobre mim, já não existe mais. Mas agora eu fui chamado para a liberdade. E uma coisa que eu sempre tenho falado aqui, sempre digo que quando eu for falar, eu sempre vou citar isso. Primeira coisa que nós temos que viver debaixo desse senhorio de Deus é uma vida de simplicidade. Livres de acessórios para a felicidade. Livres de acessórios que nós achamos que vai nos trazer a felicidade. Eu já contei aqui uma vez a história de um senhor que ele anda no meio das lojas da cidade, ele entra, fica olhando as lojas, daí chega o vendedor e fala assim, o senhor está precisando de alguma coisa? Ele responde assim, não, eu só vim aqui dar uma olhada naquilo que eu não preciso para ser feliz. E aí, eu estou vendo isso aqui, é lindo, é maravilhoso, mas eu não preciso disso para ser feliz. Então, ou seja, a vida de simplicidade é eu entender que algumas coisas que ali as pessoas querem colocar, você precisa disso para ser feliz. Não, eu não preciso disso. E já percebeu que a nossa ansiedade, a nossa preocupação, não é por aquilo que nós realmente precisamos, que é o nosso pão diário, que é a nossa casa, a roupa que precisamos. A nossa ansiedade é por aquilo que almejamos além das nossas forças. Porque aquilo que nós podemos ter não gera ansiedade em nós. Mas aquilo que eu não posso ter, me gera uma ansiedade. E aí eu fico ansioso por aquilo que eu não tenho e não posso ter. E aí que começa a me dar uma preocupação. E é a hora que eu preciso trabalhar mais, arrumar um segundo emprego, começar a economizar para isso, aquilo, para poder ter alguma coisa a mais. Então, queridos, a vida de simplicidade, só para entender, nós já falamos aí para a liberdade, Cristo nos libertou, a vaidade das riquezas.
Vaidade das riquezas. 4 tipos de vaidades. Primeiro, vaidade das riquezas. Nós precisamos aprender a valorizar mais aquilo que nós temos. Aprenda a valorizar mais aquilo que você tem. Comece a ser mais feliz com aquilo que você tem nas suas mãos, queridos. Às vezes a gente não consegue ser feliz com aquilo que temos, porque a grama do vizinho é mais verde. Aí, ó, tá vendo? Eu não vou ser feliz, olha, ele tem. E olha, ele não é de Deus. Ele nem serve a Deus e está vivendo desse jeito. Eu que estou lá toda quarta-feira, vou domingo de manhã, vou domingo à noite, eu oro, leio a Bíblia, tenho buscado a Deus e isso não acontece. Queridos, gratidão é o que a nossa geração precisa aprender a cultivar. Agradecer diariamente por aquilo que nós temos. A vaidade da perfeição, nós precisamos da perfeição o tempo todo, precisamos ser perfeitos o tempo todo. Já percebeu o quanto que nós temos medo de errar, o quanto nós temos medo de falhar? Quando a gente tropeça na rua é o maior sinal que a gente tem vergonha de errar, não é? O que a gente faz? Dá uma tropeçadinha, aquela corridinha, disfarça, talvez se ninguém está olhando, e continua, porque nós temos medo de errar. Às vezes nós vamos fazer uma prova em algum lugar, a gente não conta para ninguém. Aí se eu passar na prova, eu conto para todo mundo. Mas se eu não passar, espera que ninguém me veja aqui, porque vai que eu reprove, aí vão ficar cobrando de mim, porque nós achamos que nós temos que ser perfeito o tempo todo. Queridos, aprenda a rir de você mesmo. Aprenda a rir de você mesmo. Aprenda a brincar com você mesmo. Se nós pudéssemos ou soubéssemos rir de nós, mais de nós mesmos, nós seríamos muito mais felizes. Sábado retrasado, fui jogar bola com o pessoal da igreja aqui, e tem uns lances que a gente quer esquecer, né? O rapaz cruza, bola passa o goleiro, fica eu debaixo do gol na linha, assim, ó. Era só ficar parado, mas a gente quer atrapalhar um pouco. Eu bati, dei um tapinha na bola, a bola subiu, eu tentei pôr o ombro, ela subiu mais um pouco. Eu errei 2 vezes num lance só. E aí todo mundo começou a brincar, eu comecei a falar, não, eu errei uma vez, não, eu errei 2. E começa a dar risada. Porque numa situação dessa, se a gente, não, o que é isso? Quer se justificar? Vamos nos estressar, vamos ficar bravos, as pessoas vão perder a liberdade de brincar com a gente. A gente precisa aprender a rir de nós mesmos. Faz uma coisa, começa a contar. Olha, eu fiz isso, eu não acredito que eu fiz. Queridos, a gente precisa aprender a ser mais feliz, da maneira que nós somos. Não pense que aquele é o alvo da perfeição, mas eu preciso estar buscando a cada dia, e isso vai me levar a tropeçar, vai me levar a cair de vez em quando, a fazer uma coisa ou outra. Eu preciso aprender a rir de mim mesmo. Então essa vaidade da perfeição, a vaidade da beleza. O mundo hoje tem o padrão de beleza. E eu sempre me pergunto, de onde surgiu esse padrão de beleza? Quem que falou que aquele é o padrão de beleza? Acho que eu já falei aqui, quando eu acordo de manhã, eu olho no espelho. Eu sempre olho no espelho, tem o nosso quarto, o banheiro, daí eu entro no banheiro assim, mas você é bonito, hein, cara? Primeira coisa que eu falo de manhã, acordou bonitão, hein? A gente, você é louco, né? Eu disse, não, eu tenho que acordar animado, eu tenho que me achar bonito. Então, aprender a se elogiar um pouco mais, aprender a se elogiar. Olha, eu fiz isso, olha, eu consegui fazer, eu consegui realizar, eu passei nisso, eu passei naquilo, agora eu consegui me arrumar aqui, consegui me ajeitar naquilo. Comece a se valorizar mais. Olha essa vaidade da beleza hoje, não fique preso àquilo que o mundo está ensinando, a mídia está nos aprisionando. Seja mais feliz, comece a se elogiar um pouquinho mais, faz bem, gente, não é loucura isso. Comece a olhar e falar, estou bonito, estou bem, estou arrumado. Então, ou seja, aprender a se valorizar um pouco mais. Aprender a olhar para você como o padrão de beleza que Deus colocou em você. E a vaidade da religião. Aqui o apóstolo Paulo fala que eles estavam presos demais a legalismos. E quando nós nos prendemos demais a rituais, a legalismos, nós perdemos a alegria de viver com Deus. Parece que é um peso andar com Deus, parece que é um peso viver com Deus. E queridos, o apóstolo Paulo deixa claro, nos chamou para a liberdade, nós somos livres. E se eu sou livre, eu posso me alegrar nessa vida com Deus. E aí eu venho com prazer à igreja, porque eu vou ter prazer, liberdade para ouvir a palavra, liberdade para cantar. Eu posso vir orar nas reuniões, porque eu sei que eu tenho liberdade para falar com Deus, para buscar a presença de Deus. Eu tenho liberdade para viver essa vida com Deus. Comece a se alegrar mais.
Segunda coisa desse senhorio é submissão à palavra de Deus. Versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: vós corris bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Vocês caminhavam tão bem, vocês estavam correndo tão bem, aí no versículo 7 do capítulo 5. O que aconteceu que vocês pararam de correr? Paulo está dizendo, olha, vocês estavam num ânimo tremendo para andar com Deus. E de repente vocês começaram a ficar com um peso tremendo nas costas e já não conseguiam mais correr a carreira que era proposta para vocês. E aí ele vai dizer claramente isso, porque vocês deixaram de viver uma vida submissa à palavra de Deus. E queridos, quando eu não vivo uma submissão à palavra de Deus, a palavra que tem autoridade na minha vida é a minha. E nós sabemos o risco que nós corremos quando nós vivemos de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa palavra. Eu não sei se já parou para pensar se todo o conselho que você desse às pessoas, se elas olhassem aquele conselho como verdade para a vida delas, e elas tivessem tomado aquela atitude, como elas estariam hoje. A gente fala, não, esse é o melhor conselho. Depois você pensa assim, não devia ter mandado ela fazer isso. Não devia ter falado para ela andar por esse caminho. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa palavra falha. Ou amanhã essa palavra talvez não tenha mais sentido. Então a gente precisa viver submisso à palavra de Deus. E aí quando nós pensamos nessa palavra de Deus que nós temos nas mãos o tempo todo, eu coloquei, quando fui dar a Bíblia para a Rebeca, eu filmei ela pegando a Bíblia dela, porque ela queria tanto essa Bíblia. Quando chegou em casa, a Janaína escondeu a Bíblia e falou assim, o que você quer ganhar? Ela falou assim, a Bíblia. Tudo ela faz gestinho, né? A Bíblia. Falei, qual a Bíblia? Daí ela falou, aquela da bolsinha, aquela assim, né? E ela pedia essa Bíblia. Aí eu falei, Jana, eu vou filmar para ver o rostinho dela. Quando ela pegou a Bíblia, a alegria dela assim de olhar, de fazer assim, ela abraçou a Bíblia, falei, meu, a alegria de ter a Bíblia. Aí eu coloquei esse vídeo, quem tiver meu Facebook, está lá o vídeo hoje, coloquei embaixo assim, eu oro para que a minha filha, em toda a sua vida, tenha a alegria de ter a Bíblia nas mãos. Essa mesma alegria que ela demonstrou hoje de ganhar essa Bíblia, ela tem essa alegria também de estar nas suas mãos a vida inteira, a Bíblia. E queridos, nós temos aí os livros mais vendidos do mundo hoje, são livros de autoajuda. Você vai lá, pode chegar a qualquer livraria, vai na seção de livros mais vendidos, autoajuda. E aí a autoajuda ela é apenas uma possibilidade para nos ajudar. Apenas uma possibilidade. Não é algo que vai nos ajudar, mas tem uma possibilidade de nos ajudar em algumas coisas. As vãs filosofias que o apóstolo Paulo vai citar, elas não têm nenhuma possibilidade. As filosofias do mundo, achando que isso vai nos dar liberdade, não tem valor nenhum para nós. Mas a palavra de Deus é a certeza que tudo vai se concretizar na nossa vida. A autoajuda pode até nos dar uma direção. Vãs filosofias, nada de ajuda. Porém, a palavra de Deus é a certeza que vai se concretizar na minha vida. E aí, queridos, nós precisamos de um ensino fundamentado nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos aprender a viver a nossa espiritualidade firmada nas Escrituras Sagradas. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Você quer viver essa liberdade? Quer continuar correndo bem? Então faz o seguinte, viva a submissão à palavra de Deus. Eu sempre cito os tipos de espiritualidade que tem no nosso mundo hoje. Pelo menos 6 tipos de espiritualidade. A primeira, espiritualidade alienada, sem fundamento algum. As pessoas nem sabem que creem, o porquê creem, estão apenas vivendo aquilo ali, porque a gente tem aconselhado tantas pessoas, vai aonde você se sentir bem. Aí ela vai se sentir bem, mas não sabe nem o porquê está se sentindo bem, e não sabe o porquê está cultivando aquela espiritualidade. Uma espiritualidade alienada. Uma espiritualidade insensível, sem sentimentos. Vive a dureza do coração o tempo todo, não há quebrantamento, não há mudança de vida. Uma espiritualidade hedonista, sem cruz. Basta buscar o prazer, a satisfação, a saúde, o dinheiro. Então você não tem a cruz, como o pastor pregou domingo. Você não precisa entregar a sua vida. Você não precisa se comprometer com nada. Pode andar do jeito que você está andando.
A espiritualidade consumista, sem perda alguma. Perder a vida? Não, isso não está na Bíblia. E a espiritualidade superficial, sem compromisso e sem profundidade. É aquilo que eu sempre digo também, que é o evangelho do turismo, onde as pessoas vêm nessa igreja, ficam aqui 1 mês, 2 meses, vão para uma outra igreja, ficam 1 mês, 2 meses, vão para uma outra igreja, ficam 1 mês, 2 meses, e hoje você tem, dependendo da semana que você está vivendo, você tem uma igreja para ir. Se você está com problemas financeiros, você sabe exatamente o dia da semana que você vai na igreja X. Mas se você descobriu que está doente, você sabe que naquele dia da semana você tem a igreja Y para ir. Se você está com problema de relacionamento, na igreja R, de relacionamento, está lá para resolver os seus problemas. E aí você fica a semana inteira passando em vários lugares, porém não se comprometendo em nenhum lugar e não tendo fundamento em nenhum lugar. E é preciso, querido, se você está aqui, fica aqui. Se você está com a gente, permaneça com a gente. Não fique procurando outras coisas. Fique firme num lugar, crie raízes. Mas a outra espiritualidade que aqui nos dá esperança é a espiritualidade bíblica. E essa espiritualidade bíblica, só para a gente encerrar, tem 4 características. A primeira delas é uma espiritualidade bíblica. É a palavra de Deus como referência. Queridos, domingo teve um programa de televisão que levou alguns cantores evangélicos para se apresentar. Eu fico impressionado como o crente é... Qual palavra eu usaria? Ingênuo. Como é ingênuo? Hoje está... Aí as redes sociais colocaram assim, hoje está uma bênção. Hoje está uma fera. Hoje está lá. Hoje é um espaço de Deus falando. E tinha um cantor evangélico, tinha um pai de santo, tinha um da Umbanda, tinha não sei do que. Mas se colocou um crente no meio, a gente fala, é de Deus o negócio. O negócio agora é de Deus. E aí fica ali todo ali, por quê? Eu lembro quando uma novela aí, eu lembro um membro de uma igreja me chegou assim, pastor, o senhor viu? Vai ter uma crente na novela. Todo alegre. Porque ele poderia assistir novela agora, porque vai falar de crente agora. Falei, querido, daqui 1 mês você vem falar comigo sobre essa crente que você está falando na novela. E aí nós lembramos, aí uns 5 anos atrás, a crente que teve na novela, o que virou aquilo ali. Você viu, pastor, tem uma igreja, vai ter uma igreja na favela agora. Nós sabemos a polêmica que essa igreja na favela gerou pelo legalismo que eles pregavam dentro da favela ali. Então, ou seja, a nossa espiritualidade tem que ser bíblica. Ela é a nossa referência. Ela tem que ser cristocêntrica, tem que focar na pessoa e na obra de Jesus. A nossa espiritualidade jamais pode focar na nossa vida. Porque se focar na nossa vida, nós estamos dizendo assim, eu volto a viver a minha escravidão. É o que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês saíram da graça e vocês estão vivendo a vontade de vocês. Mas se a minha espiritualidade aponta a Cristo, eu estou no caminho certo, eu estou na direção certa. Uma espiritualidade relacional. Nenhuma espiritualidade, o mundo prega o egoísmo, a competição. Nenhum tipo de espiritualidade pode gerar isso em nós. A espiritualidade deve ser relacional. Nós servimos a Cristo em corpo, em família. Eu preciso amar o meu próximo. Eu preciso servir ao meu próximo. Então, uma espiritualidade que me leva ao isolamento, queridos, toma cuidado com isso. A espiritualidade me leva a um relacionamento. Essa espiritualidade que o mundo prega, dizendo que você pode ficar na casa e não precisa frequentar uma igreja, é mentira. É uma maneira que o inimigo está tentando conduzir as pessoas a se afastar da comunhão da igreja, onde nós somos fortalecidos. É aqui que nós somos fortalecidos. E quando nós deixamos de vir à igreja, é a maneira que o inimigo usa para enfraquecer a nossa fé. Então, a espiritualidade é relacional. E espiritualidade bíblica é uma espiritualidade missional. Nós temos que pregar o Evangelho neste mundo escravizado. O mundo está escravizado. O mundo prega falsas liberdades. A minha espiritualidade tem que pregar a real liberdade neste mundo. Então nós olhamos tudo o que tem acontecido. As falsas liberdades se espalhando. E muitas vezes nos trancamos no nosso quarto, no nosso beco, no nosso templo. E aí as pessoas continuam vivendo a sua falsa liberdade e nós não pregamos a real liberdade para aquela que Cristo nos chamou. Então que possamos ter discernimento
para ver se nós não estamos vivendo a falsa liberdade e nos afastando do senhorio de Cristo Jesus. Então, só aí resumindo o que a gente falou hoje, para que eu possa viver a liberdade, eu tenho que estar debaixo do senhorio de Deus e livre da escravidão do mundo. Vivendo de 3 maneiras: vida de simplicidade, vida de submissão à palavra e viver a vontade de Deus em nós o tempo todo. Então que Deus nos abençoe, para que não vivamos, como eu falei no início, às vezes a gente vive uma falsa liberdade e achamos que nós não vivemos as prisões. Eu não sou uma pessoa aprisionada, mas reflita um pouco, se não está vivendo a falsa liberdade, que também é uma maneira da prisão. Então o presbítero Alberico Gaspar, em Santo Anastácio, está conectado conosco. E aqui a filha dele também, em Araraquara, é uma das que está conectada aqui. São 18 aqui em Araraquara, 5 em São Paulo, 3 em Campinas, 3 em Franca, 2 em Ribeirão Preto, 1 em Uberaba, 1 em Hortolândia e 1 em Presidente Prudente. Deus abençoe muito a vida de vocês e que vocês possam acompanhar sempre. A gente tem aí as programações e que a gente precisa divulgar também mais aí a questão do site da igreja, que é um meio também de alcançar pessoas e levar a verdade do Evangelho a essas pessoas. Então Deus abençoe aqueles que nos acompanharam pela internet. Então eu creio que a gente pode viver essa liberdade, graças a Deus por isso. Então quando as pessoas acharem ou falarem que você é fanático, que você está perdendo a sua vida, fala, não, na verdade eu conquistei a minha vida. Quem está perdendo são vocês. Porque agora eu sou livre, porque Cristo nos chamou para a liberdade. Para a liberdade que Ele nos chamou. Então que a gente permaneça nessa liberdade. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar, agradecendo a Deus. Lembrando aos casais que sábado nós temos aqui o nosso encontro, a noite da pizza, aqui na igreja, às 8 horas da noite. Basta trazer uma pizza pré-pronta e um refrigerante e passar um tempo aqui, vai ter a palavra. O tema vai ser pedaços da vida conjugal, da vida do casamento que trazem sabor à vida conjugal. Então, venham no sábado. Se você ainda não deu o nome, me dê o nome agora aqui na saída, para a gente vai arrumar tudo certinho ali, poder deixar as mesas ajeitadas e bem arrumado o espaço ali. Então, chega, traga a sua pizza, deixa lá no fundo da cozinha, vai ter alguém pegando, e vem aqui, vai ter o culto aqui em cima primeiro. Depois a gente desce, saborear a pizza. Vamos orar? Pai, obrigado a Deus.